Salve, salve, galera do sexto ano. E aí, beleza? Mais uma aula aqui. A gente está dando continuidade ao capítulo que fala sobre a hidrografia, quase que não sai. Sobre a hidrografia, tá? Estamos continuando a nossa aula. A gente falou na semana passada sobre o ciclo da água, né? Como é que a água se encontrava na natureza, as formas que ela se encontrava, a fórmula química da água, que a gente viu, que é H2O. E agora a gente vai dar continuidade, tá? Vou só relembrar um pouquinho sobre o ciclo da água, falar sobre os rios, os leitos, e também falar sobre a questão que ela é muito séria hoje e em muitas regiões aqui no Brasil acontece isso, que é a falta de água, tá? Não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares do mundo existe a falta de água, a escassez de água. Então, esse problema do desperdício, essa questão do desperdício, ela é muito séria e a gente tem que ter consciência do uso da água. Vocês, que aí às vezes a gente vai escovar o dente e esquece a torneira aberta, ou vai tomar banho e fica cantando lá, né? E eu sei que acontece de vez em quando, não é sempre, né? Mas de vez em quando a gente excede um pouquinho e a gente tem que ter essa consciência. Então, bora lá iniciar a nossa aula. Então, olha lá. Recursos hídricos, e aí a gente vê a imagem de uma linda cachoeira, tá? Lá na Catarata do Iguaçu. Observem a imagem aí, quem já teve a oportunidade de ir lá. É muito lindo, tá? É uma paisagem inesquecível. Então, olha lá. Podemos considerar os recursos hídricos sobre 3 aspectos distintos em função de sua utilidade. E aí nós temos como elemento ou componente físico da natureza, como ambiente para a vida, ambiente aquático, tá? Que aí tem os seres vivos que vivem na água, que dependem da água, como fator indispensável para a manutenção da vida terrestre. Então, observem aí que essas 3 funções a água ela tem, né? Como componente físico na natureza, e aí a gente pode encontrar o quê? Relembrando da aula passada, a gente pode encontrar a água no estado físico, no estado, que mais? Sólido, e aí a gente não consegue perceber a evaporação, mas a gente também sente essa evaporação da água, tá? E como ambiente para a vida, no caso, o ambiente aquático, aí nós temos os peixes, nós temos os seres vivos que vivem na água, então também essa parte aí, o ambiente aquático, como fator indispensável para a manutenção da vida da Terra, da vida terrestre. E aí a gente se inclui nesse sistema aí, tá? Então, a água, a gente sabe que a água ela é de total importância para a nossa sobrevivência. Nós precisamos estar ingerindo água, bastante água, durante o dia, principalmente nós que moramos aqui em Belém, porque senão é complicado. A gente vai ficar desidratado e futuramente ter um problema de saúde. Então, aí vocês peguem a água de vocês, que eu tenho a minha garrafinha aqui, tá? Então, por isso que nós temos que estar bastante hidratados. Bastante hidratados durante o dia. A água, ela é muito, 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 muito fundamental. Então, bora lá continuar. E aí, só relembrando um pouco do ciclo da água, tá? Transporta e faz circular a água de uma região para outra. É um importante agente modelador da crosta terrestre devido à erosão e ao transporte de sedimentos, condicionante de toda a cobertura vegetal do planeta, ou seja, de toda a vida na Terra. O ciclo da água é conduzido pela energia solar. Tá? Por que conduzido pela energia solar? Porque dependendo da intensidade dos raios aqui na superfície,
a gente vai ter essa questão da evaporação da água, ou vai ser muito, ou vai ser pouco, e aí depende dessa energia solar. Por isso que a gente fala que o ciclo da água é conduzido pela energia solar. Opa, voltando. Aí nós temos a evotranspiração, que eu comentei com vocês na aula passada, e características climáticas. Então, bora lá. Deixa eu abrir logo tudo aqui. Então, olha lá. Detém parte da precipitação, fica retida na vegetação, depressões do terreno e construções. Essa massa de água retorna à atmosfera pela ação da evaporação ou penetração no solo pela infiltração. Tá? Então, foi aquilo que eu falei, essa água que ela retorna para a atmosfera através da evaporação, tá? Então, dos rios, dos lagos, então toda essa água, e também quando a água ela penetra no solo, que a raiz vai captando essa água, e depois ela volta através da transpiração lá que as plantas elas sofrem também, assim como nós seres humanos. Escoamento superficial, constituído pela água que escoa sobre o solo, fluindo para locais de altitude inferiores, até atingir o corpo d'água como um rio, lago ou oceano. A água que compõe escoamento superficial pode também sofrer infiltração para as camadas superiores do solo, ficar retida ou sofrer a evaporação. Essa palavra está complicada, né? Então, olha lá. Daqui a pouco eu vou mostrar um esquemazinho, mais ou menos do que eu estou falando para vocês agora, tá? Mas de uma forma simples para a gente entender. Então, por exemplo, quando cai a chuva, essa água que fica aqui na superfície, ela vai escorrer, ela vai cair nas partes mais altas. E aí, essa água que cai nas partes mais altas, ela vai escorrendo, até chegar nos lagos, nos rios e nos oceanos, tá? E aí depois tem aquele processo da evaporação. Infiltração. A água infiltrada pode sofrer evaporação, ser utilizada pela vegetação, escoar ao longo da camada superior do solo ou alimentar os lençóis de águas subterrâneas. Que aí, o que acontece nessa questão da infiltração? Então, mais uma vez, a água cai aqui em cima, nas partes mais altas, e aí ela vem escorrendo. Então, uma parte dela vai para a vegetação, uma parte dela vai para os lençóis freáticos lá embaixo, que eu falei para vocês, e a outra parte vai para, quem sabe, que eu acabei de falar, vai para os rios, os lagos, os oceanos, os igarapés e por aí vai, tá? Então, essa água, ela é aproveitada, 100% da água da chuva, ela é aproveitada. Por isso que o ciclo da água, ele é bastante importante para a manutenção da vida na Terra. Se não tiver o ciclo, ou se o ciclo não for regular, então vai acontecer um desequilíbrio, tá? Justamente por conta da falta da água. Aí nós temos o escoamento subterrâneo, tá? Que é constituído por parte da água infiltrada na camada superior do solo, sendo bem mais lento que o escoamento superficial. Parte desse escoamento alimenta os rios e os lagos, além de ser responsável pela manutenção desses corpos durante a época da estiagem, tá? Então, como ele está falando do escoamento subterrâneo, então tá aqui a camada superficial, tá? E aí essa água, quando ela cai, aqui ó, ela cai aqui, e aí ela vai alimentar os lençóis freáticos aqui embaixo. Esse escoamento, ele é bastante lento, porque ela vai infiltrando na terra, tá? Então, ela vai entrando pelos caminhos até chegar lá nos lençóis freáticos, por isso que é
um pouco mais demorada do que a escoamento aqui na superfície. Ela cai aqui na superfície, ela vai escorrendo, porque não tem tantos obstáculos quanto ela vai ter que penetrar na terra. Beleza? Então, bora lá. Evotranspiração. E aí, a parte da água existente no solo é utilizada pela vegetação e eliminada pelas folhas, na forma de vapor. Então, bora lá. Então, por exemplo, digamos que aqui a minha mão é uma árvore, tá? Então, bora lá. Minha mão é uma árvore. Igual como a gente utiliza na Libras. Ó, isso aqui é uma árvore. Então, a água cai, aqui a chuva cai, aí essa água vem aqui para o solo, vem aqui, ó, tá vendo aqui? Digamos que aqui é o solo e aqui é a raiz da planta. A raiz da planta vai captar essa água vai alimentar a planta e através aqui das folhas, quando a incidência do sol chegar, bater aqui nas folhas, essa água que foi captada pelas raízes e chegou aqui na folha, ela vai o quê? Evotranspirar, ou seja, ela vai passar pelo processo de evotranspiração, tá? Deu para entender? Então, esse é o processo aí. A mesma coisa acontece com nós. Então, quando a gente está suando aí, eu aqui, vocês aí na casa de vocês, quando a gente está correndo ou fazendo alguma coisa que a gente vai gastar energia e vai começar a suar, então esse suor que depois a gente vai secando no nosso corpo, ele vai... O que acontece com a gente? A gente vai transpirar, correto? Então, essa vai acontecer a evotranspiração. Então, a gente vai eliminar o suor, ele vai ser evaporado também para a atmosfera. Beleza? E aí nós temos a evaporação em qualquer das fases descritas anterior. A água pode voltar à atmosfera na forma de vapor, iniciando o ciclo hidrológico. E aí a gente vai perceber essa questão da evaporação quando a mãe de vocês está fazendo comida lá, que ela está esquentando o arroz para colocar, esquentando a água para colocar o arroz, aí ela coloca a tampa lá, né? Coloca a água tudinho e coloca a tampa. Quando a água começa a ferver, e aí que ela tira a tampa está cheia de gotículas de água, né? E aí, quando ela tira a tampa, assim, tem aquela fumaça saindo. Então, é justamente isso. Isso é a evaporação que está acontecendo lá naquele processo, tá? Só que na natureza a gente não percebe, assim visivelmente. A gente vai perceber se pegar um copo com água, não precisa encher muito, colocar um copo de água e colocar lá no quintal ou colocar lá na janela da casa de vocês. Coloquem de manhã e aí quando chegar lá para o finalzinho da tarde, vocês vão perceber que a medida que vocês colocaram lá, ela já está um pouquinho baixa. Justamente é isso. A água ela evaporou para a atmosfera para dar um início ao ciclo de novo, tá? E tem a precipitação, que é a água que cai sobre o solo a água que cai sobre o solo ou sobre um copo de água, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Olha lá. E aí, mais uma vez, é o ciclo da água, tá? Então, observem aqui, ó. Cadê a setinha? Aqui, ó. Observem aqui, ó, o ciclo da água, como é que ela vai fazendo, ó. Aí vai, aí chuva, aí a água vai quase que não sai. A água vai caindo aqui, escorrendo, até chegar nos oceanos, aqui nos lagos. Aí ela vem para cá, ó, vai infiltrando para chegar lá nos lençóis freáticos e por aí vai. E esse é o ciclo da água. Ó, aquele esquema que eu falei para vocês, tá? Opa, volta. Olha lá. Aqui a precipitação, aí a chuva vai cair, vai molhar a planta. Parte dessa água vai para cá, para a raiz da árvore. Parte dessa água vai penetrar aqui no solo até chegar nos lençóis freáticos, tá? Aí a água que foi alimentada aqui, né, foi pega pela raiz, captada pela raiz, ela vai ser
aqui evaporada através das folhas, tá? Ó, transpiração e a evotranspiração. Então, esse aqui é o esqueminha, aquele esqueminha que eu mostrei para vocês. Olha lá. Opa. Observem aqui, ó, a incidência do Sol, tá? Diretamente no oceano. E aí a água vai evaporar aqui, ó. Claro que não é só aqui, tá? Então, todo esse percurso aqui, a água está evaporando. Porque o Sol ele não está só batendo aqui, ele está incidindo para cá também para as outras regiões. Então, ele vai incidir aqui nessas regiões e tudo vai ocorrer o processo de evaporação. Aí vai formar as nuvens, aí essa nuvem vai chegar aqui nas partes mais altas, vai chover, e aí a água vai começar a escorrer de novo, aí vai para os lagos, vai para os rios, até chegar no oceano e depois dar origem a um novo processo de evaporação, é um novo processo do ciclo da água. Vamos lá. E aí, ó, nós temos as bacias hidrográficas. Observem aqui na nossa região, é muito rio, né? Então, olha aqui, ó, é muito rio. Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões, aí tem o Tapajós, tem o Madeira. Então, tem muitos rios aqui na nossa região, não só aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro, né? Olha lá, mas principalmente aqui na região amazônica. Olha Belém aqui, ó. Então, nós temos Belém aqui, aí tem o Rio Guamá, Rio Moju, Acará, tem muito rio aqui na nossa região, né? Então, olha lá. Opa. Unidade hidrológica delimitada pelos diversos, faltou um negocinho ali, né? Pelos divisores de água ou interflúvio, tá? Supõe-se o único ponto de saída. Essa questão aqui do sistema das bacias hidrográficas, tá? Então, olha lá. Então, é muito rio, né? Então, essa aqui é a bacia amazônica, tá? Mas no Brasil nós temos outras bacias. Só aqui, ó, Amazonas. É muito rio. Olha lá. Elementos existentes nos rios. Volta. Olha. Aí nós temos a cabeceira, que geralmente os rios, na sua maioria, eles começam lá nas regiões bastante altas. Então, ó, aí nós temos aqui a cabeceira, aí aqui a nascente, aí o rio vem, aí nós temos as cascatas, e aí, volta. E aí, ó, aí temos a afluente, que tá embalse, olha aqui, ó, aí vem o rio vem descendo, tá? Não esqueçam que o rio começou aqui na montanha, então ele vem descendo. Aí nós temos o curso alto, por conta da parte mais alta. E aí o rio vem descendo. Aí nós temos o curso médio, que são o encurvamento, tá? Que é aquele caminho que o rio faz. Aí ele vem descendo no curso médio, até chegar no curso baixo, que aí nós temos o meandro, que aí o meandro, no livro de vocês tem aí, então meandro é aquele caminho que o rio faz, que aparece uma cobra, aquele desenho que fica, tá? O nome disso é meandro. No curso baixo, chegando aqui até o delta do rio, tá? Então, nós temos, esse aqui os elementos existentes nos rios, ó, tá? Então, como eu falei para vocês, os rios começam lá em cima nas montanhas, bem pequenininho mesmo, um caminho bem pequeno, e aí no decorrer do caminho ele vem aumentando. Então, bora lá. E aí nós temos os oceanos, que são os mais conhecidos, tá? Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e Oceano Índico, beleza? Olha lá. Tem uma área de aproximadamente 165 milhões de quilômetros quadrados, é o mais extenso de todos os oceanos. Aí nós temos, ó, Oceano Atlântico, possui uma área aproximada de 82 mil quilômetros quadrados e é o mais navegável.
E aí o Índico, sua área média é aproximadamente 73 milhões de quilômetros quadrados e é o menor dos três. E aí fica localizado entre a Ásia, a Antártica e a Oceania e a África. Tá? Então, esses aí são os oceanos que a gente costuma utilizar, que a gente costuma estudar, tá? Então, olha lá. Importância dos oceanos e mares. Então, nós temos aqui, primeiro, manutenção da vida no planeta, abriga cerca de 80% das espécies da vida terrestre, tá? Aqui da Terra, influencia o clima, regulando a temperatura do planeta, deslocamento de navios cargueiros para escoar a produção. Então, a gente vê aí que os oceanos são de bastante importância para a gente, né? Aí, ó, a questão da poluição. Então, aí olha os rios aí, ó. Aí nós temos esgoto doméstico, esgoto industrial e resíduos sólidos. Olha lá. Aqui em Belém, vamos prestar atenção. Aqui em Belém, a gente vai ver que o esgoto ele vai direto para o rio, né? Ele não tem um tratamento, infelizmente não tem um sistema de tratamento para o nosso esgoto aqui. Então ele vai diretamente para o rio. Se a gente for lá em Mosqueiro, se a gente for em Outeiro, se a gente for em Cotijuba, a gente vai ver também que esse sistema de esgoto ele é despejado diretamente nas praias. Infelizmente, ele não sofre um processo, tá, de tratamento para que essa água seja, vamos dizer assim, possa ser utilizada. Em alguns lugares é feito isso, mas infelizmente aqui na nossa região ele não é feito. Então, esse esgoto doméstico é o esgoto que sai das nossas casas, tá? Da minha, da casa de vocês, e vai ser despejado diretamente nos rios, infelizmente. E aí nós temos o esgoto industrial, que é o esgoto das indústrias, né? Então, aquela água que é utilizada nas indústrias para a fabricação dos materiais lá, ou para lavar alguma coisa, ela é também despejada nos rios. E, infelizmente, esse esgoto aí também não tem um tratamento, tá? E os resíduos sólidos, que é o lixo que muitas pessoas, quando vão para a praia lá, e deixam seu lixo lá, né? Infelizmente, garrafas de vidro, garrafas PETs, embalagens de alimentos e por aí vai. Então, infelizmente, esses resíduos aí prejudicam muito a vida marinha, né? Porque um lixo que eu posso jogar aqui no Rio Guamá, a força da maré pode levar ele para um outro lugar do planeta, correto? E aí, se eu for jogar uma latinha de cerveja, ou se eu for jogar, seja lá o que for, outro lixo, outro resíduo no rio, ele vai parar em outro lugar, ou um animal marinho pode ingerir e acabar morrendo, como acontece muito por aí, que a gente vê nos noticiários. Os animais, as pessoas jogam os lixos, deixam os lixos nas praias, esse lixo é levado pela maré e muitos animais morrem por conta disso, né? Aí, olha lá, a poluição dos mananciais, que é o mesmo processo também que eu acabei de falar para vocês, né? Aí nós temos o esgoto industrial, vazamento de navio petroleiros e oleodutos, que é aqueles navios gigantescos aí que ficam transportando o petróleo, transportando óleo, e aí às vezes acontece algum acidente, aquele óleo ou petróleo vaza no oceano, que eu acredito que vocês já devam ter visto também. Aí nós temos os resíduos sólidos que são deixados nas praias. Então, tudo isso também faz com que seja poluído os mares. Não só os rios, tá, gente? Não só os rios, mas também os mares. E aí o esgoto doméstico também, que tem muita região aqui no Brasil mesmo, né, de praias, de região de oceano, de mares aí, que os esgotos também são jogados diretamente nos rios, tá? E aí
nos mares e oceanos. E aí, aquilo que acontece. Infelizmente, essa água vai ficando poluída com o passar do tempo. Aí nós temos, impactos humanos nos mananciais. Aí nós temos mudança do uso da terra. Aí tem poluição da água de rios e aquíferos por efluentes agrícolas, industriais e domésticos. Quase que não sai. 3. Diminuição da disponibilidade de água em rios e aquíferos devido ao consumo agrícola, industrial e doméstico. Confinamento de água em represas e barragens. Isso aí são os impactos humanos que acontecem, tá? Então, nós humanos que vamos causando isso na natureza, infelizmente. Aí, olha lá. Escoamento superficial. Perda da produção da cobertura vegetal inativa. Cultura agrícolas convencionais, compactação do solo, máquinas de grande porte. Então, tudo isso aqui nessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Isso aqui é uma região que foi queimada, tá? E, infelizmente, a questão vai ter uma influência no ciclo, vai ter uma influência na natureza devido a isso que está acontecendo. Então, como ele fala aqui, ó, perda da proteção vegetal é quando isso aqui é queimado tudinho, e a proteção aqui, ó, já era, tá tudo queimado. Poluição da água de rios e aquíferos por efluentes agrícolas, industriais e domésticos. Olha lá. Resíduos, no caso, fezes, urina de humanos e de animais, tá? Uso de fertilizantes e agrotóxicos no campo, efluentes de agrícolas. Então, observem aqui, ó. Isso aqui, ele não é aqui na nossa cidade, mas é muito parecido, tá? Se a gente for olhar lá para o lado do Guamá, da Terra Firme, até mesmo no bairro do Marco, lá para cima, a gente vai ver que as casas, o esgoto das casas vai direto para onde? Vai direto para o canal, né? E aí esse canal que passa lá, ele vai ser despejado diretamente no rio, tá? E aí o que ele falou aqui, ó, esses resíduos aqui que ele falou, ó, fezes, urina, tanto de humano quanto de animal, aí ele vai direto para o rio. Aí tem o uso de fertilizantes, que é aquele que é utilizado lá para contenção de pragas nas plantações e tal, e por aí vai. Ó, diminuição da disponibilidade de água em rios e aquíferos. O uso não renovável de água de rios e aquíferos. Aumento do consumo na agricultura para irrigação da cultura agrícola. Perfuração de poços e uso excessivo de água subterrânea. Aí nós temos aqui essa imagem aqui, ó, de uma irrigação de alguma plantação. Então, esse uso da água irregular, assim, também vai ocasionar problemas futuramente. Confinamento da água, que aí ele mostra a represa aqui, ó, uma usina hidrelétrica. Cerca de 50% da água que escoa em rios é interceptado, tá? Que aí é esse processo aqui, faz o processo de represagem da água. Represas e barragens, agricultura, hidrelétrica, cidades, etc. Tá? Então, esse processo aqui que ele fala de represar as águas, tá? Dos rios. Olha lá, preservação dos mananciais, tá? Então, a gente precisa preservar os mananciais, cuidar para que eles não sejam futuramente, tá, prejudicados, mais do que já são prejudicados. Então, a gente tem que ter um consumo consciente, cuidar, não só para a gente, mas também cuidar para que futuramente os filhos, os netos, eles não venham a sofrer as consequências do que está acontecendo hoje, tá?
Então, nós temos que preservar os mananciais, nós precisamos cuidar para que futuramente, como eu falei, nós tenhamos água ainda como nós temos hoje em abundância. Então, precisamos cuidar, precisamos ter esse consumo consciente. Aí na sacada de vocês, na minha casa, vocês têm que falar para os coleguinhas de vocês que nós precisamos ter essa consciência no consumo da água, tá? Utilizar a água de forma correta. Então, olha lá. Como é que a gente pode ter essa prevenção, tá? Essas medidas, olha lá. Manter a vegetação natural na faixa mínima de 50 metros ao longo dos rios. Empregar técnicas adequadas de conservação do solo na exploração agrícola. Utilizar agrotóxico com orientação de técnicos qualificados. Respeitar as áreas de restrição e ocupação, áreas definidas por lei. Então, tudo isso são formas que a gente pode utilizar para prevenir, para cuidar, ter a manutenção correta dos mananciais, tá? E é isso aí, galera. A nossa aula vai encerrando por hoje. Um grande abraço para vocês. E aí, se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo lá pelo grupo ou entre em contato com a tia Maiara, que aí ela vai entrar em contato comigo. Beleza? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.